Salmo 27, eu vou ler alguns versículos. Eu gostaria de ler o versículo, os primeiros versículos, depois eu vou pulando para não ler todo o capítulo, que é um pouquinho maior, tá? Diz assim a palavra de Deus. Ó Senhor, não, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Versículo 2. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Louvado seja Deus. Versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que expiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Louvado seja Deus. Gosto desse salmo. Salmo de Davi. Gosto desse salmo porque fala praticamente tudo que nós estamos vivendo, né, gente? Tudo que estamos vivendo. Deixa eu só diminuir um pouco meu ar aqui, tá forte. Me prejudicando aqui. Veja que Davi, se você for ler o tópico em cima, diz assim: confiança em Deus e anelo pela sua presença. Ele começa o versículo 1 dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Glória a Deus. Ele mesmo pergunta para ele: a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Eu terei receio de quê? Quando ele começa dizendo: o Senhor é a minha luz, louvado seja Deus, aleluia. O Senhor é a minha luz, é Ele que ilumina a minha vida, é Ele que clareia a minha vida. Salmo 119 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então, o Senhor é a minha luz. De quem temerei? A quem temerei? Louvado seja Deus. O Senhor é a minha força. Então, de quem terei receio? Davi começa os versículos do Salmo de número 27 com a certeza de que Deus era autossuficiente e que ele não precisaria temer a nada, que ele não precisaria ter nenhum receio. Quando nós entendemos, como Davi entendeu, a confiança e o anelo por Deus, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, sabendo que Ele é a luz que ilumina, que alumia as trevas que cerca você, que ronda a sua mente, que Ele é esta força sobrenatural que nos faz mover todos os dias, que nos faz levantar da cama todos os dias com esperança. Eu quero que você entenda esta manhã que Davi, quando fala isso, ele não era super-homem. Davi não era um herói. Davi era um homem como você e como eu, ser humano. Davi era um ser humano, como você e como eu, como nós. O que havia de diferente em Davi? Que
que em nós muitas vezes não tem. Davi não tinha nada diferente, gente. Os tempos eram diferentes, né, desde a antiguidade, mas o Deus que Davi serviu é o mesmo Deus que nós servimos. O que falta, pastora? Falta nós colocarmos a confiança em Deus como Davi colocou. Venceu muitos obstáculos, venceu muitas dificuldades, venceu guerras, no nome do Senhor. Se você ler os livros de Salmo, você vai saber como Davi escreveu 73 salmos. 50 salmos são anônimos. 2 salmos são de Salomão, um de Etão, de Elã, 12 salmos de Salomão, se não me engano, um de Moisés. Então veja, Davi escreveu o maior número de salmos, escreveu 73 salmos. E se você observar, os salmos que Davi escreveu, muitos deles são salmos precatórios, os salmos de lamentação. E quando ele cai no pecado, né, o duplo pecado de adultério e homicídio, Davi passou a sua vida praticamente se arrependendo e agradecendo a Deus por ter poupado ele. Ele chegou dizendo no salmo: Senhor, não retire de mim o seu Espírito Santo, né? Não se afasta de mim. Então veja bem o que Davi teve. Davi teve esse coração segundo o coração de Deus, um coração disposto a se arrepender, um coração disposto a agradecer, um coração grato, um coração que voltava-se para Deus em todos os momentos da sua vida. A confiança de Davi era Deus. Então o que isso diferencia de Davi para nós? É que nós muitas vezes vacilamos na nossa confiança. Nós muitas vezes ficamos em cima do muro. Nós muitas vezes ficamos: será, Senhor? Será, Senhor? Então Davi está falando no primeiro versículo, com certeza, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Não tem ninguém que você pode temer. O único que você tem que temer é Deus, que tem poder de lançar a nossa alma e o nosso corpo no inferno. A Bíblia diz que o homem não pode fazer nada. O homem tem poder de matar o corpo, mas não sabe o que faz com a alma. Então nós temos que temer aquele que tem poder de lançar tanto o corpo como a alma no abismo. Então Davi tem a certeza e a convicção do que ele está falando aqui no versículo 1, quando ele diz: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. A quem temerei? Quem que eu vou temer? Louvado seja o nome do Senhor. A quem que você vai temer? Se Deus é a sua luz, se Deus é a sua salvação, a quem você vai temer? Não tem que temer ninguém. Tem que confiar no Senhor. E o Senhor é quem vai julgar a sua causa. O Senhor é quem vai botar os seus inimigos por terra. É o Senhor que vai envergonhar os seus inimigos. É o Senhor que vai jogá-los por terra. Porque a sua confiança está no Senhor. A nossa confiança está no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi continua dizendo: o Senhor é a minha força, a força da minha vida. Glória a Deus. Obrigada, irmã Letícia, por ser membro do canal há muito tempo aí. O Senhor é a força da minha vida. O Senhor é a força da minha vida. De quem eu terei receio? Eu vou ficar receoso por quê? Com quem? Se o Senhor é a força da sua vida, se o Senhor é a força da minha vida, de quem nós vamos ter receio? Obrigado, Sandra, por ter 5 meses apoiando o canal. Veja bem o versículo 2. Quando os malvados, veja só, para você dar um glória a Deus aí na sua casa, para acordar os vizinhos aí. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Eita glória! Rei manda soube, ela manda canturergue, ô glória! Eita Jesus, logo de manhã papai já nos visita a presença do Espírito Santo. Quando os nossos malvados inimigos se levantaram para comer a nossa carne, eita Jesus, eles tropeçaram e caíram. Alabanda soube, ô glória. O Espírito Santo nesta manhã está falando comigo, está falando com você.
Quando os malvados, teus inimigos, nossos inimigos se levantaram para comer a nossa carne, porque assim diz o Salmo 124, hein? O inimigo não dorme, o ímpio não dorme enquanto não faz o mal para o justo. Mas olha o que Davi está dizendo, quando os nossos malvados inimigos, quando os meus malvados adversários e meus inimigos investiram contra mim. Davi falando, quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes. Olha isso, gente. Isso é forte. Para arrancar os pedaços de você. Para comer as minhas carnes, para arrancar os pedaços de você. Para arrancar os pedaços. Quanta gente está na minha live aqui que já teve os pedaços arrancados? Isso é uma alegoria. Estou explicando você aqui com uma mensagem muito simples de você entender. Davi está dizendo aqui num sentido aleatório, alegórico, não é físico. Mas o que Davi viveu era como se tivesse acontecendo isso. Eles levantaram para comer minha carne, eles queriam a minha morte. É isso que Davi está falando. É isso que Davi está falando. Eles queriam a minha morte. Quando eles se levantaram para comer minha carne, Davi falando. Quando os meus adversários, meus inimigos se levantaram para comer as minhas carnes. Davi está falando isso aqui não como os canibais, né? Ele não está falando de canibais aqui, não. Ele está falando aqui de inimigos que queriam destruir, acabar com a vida dele. Né? E ele está botando aqui no sentido analógico de que era isso que ele estava sentindo. É como se eles fossem arrancar os pedaços de Davi. Então, nesta manhã, quem não tem um inimigo ou um adversário, né, um adébito dele, né, que dá lugar para ele, porque o nosso inimigo é Satanás. O nosso inimigo é o diabo. Ele é inimigo de Deus, número 1 declarado, e também é nosso inimigo. Mas ele usa os seus adébitos. É quem dá lugar para ele. E a vontade de muita gente, usada pelo inimigo, usada por Satanás, é comer nossa carne, é arrancar os pedaços. É sim, gente, é assim. A vontade do adversário é arrancar os nossos pedaços assim, ó. Sabe o que é isso? É fazer você sofrer aos poucos. Você entendeu isso aqui? Fazer você sofrer aos pouquinhos, te maltratando, fazendo você sentir dor. Eita, canchoube, aramanda soube. É isso que Deus está falando nesta manhã, através desta mensagem. Escuta isso. Davi está dizendo, os meus adversários, os meus inimigos, se levantaram para comer minha carne. Quando eles se levantaram para comer a minha carne, tropeçaram e caíram. Eita glória! E assim seja. Cantou, Biaramandará. E assim seja com você, comigo, com a nação, conosco, quando eles se levantarem para comer nossa carne, para arrancar os pedaços, para tirar aos poucos o seu sossego, para tirar aos poucos a sua calma, para tirar aos poucos a sua paz, para arrancando os pedaços da sua estrutura, eles vão cair, vão tropeçar e vão cair. Assim nós ministramos nesta manhã, assim nós profetizamos nesta manhã, que os nossos inimigos, que os nossos adversários, quando se levantarem para comer a nossa carne, tirar de nós os pedaços, fazer nós sofrermos, fazer você sofrer aos poucos, te martirizando, fazendo você sofrer aos pouquinhos. Tem gente que dá lugar tanto pro diabo, vou falar, tem gente que dá tanto lugar pro diabo, que a alegria deles é fazer você sofrer aos pouquinhos. Ó, tem gente na minha live aqui nesta manhã que pode depois falar isso aí. Olha bem, tem gente aqui na minha live, olha só. Tem pessoas que é tão usada pelo diabo, tão usada, que elas começam, ó, vamos supor, nós estamos em 2024, vamos supor, ela começa a perturbar você no dia 2024, quando chegar 2050, ela está perturbando você ainda. Tem pessoas aqui que tem pessoas aqui na minha live, vou falando pelo Espírito, que são perturbadas por adeptos do diabo,
que há anos vem arrancando os pedaços. Porque a intenção, quando Davi está dizendo aqui, quando os malvados, meus adversários, se levantaram para comer minha carne, ninguém come uma carne de uma hora para outra. Assim, você vai aos poucos, não é? Isso aqui, gente, isso aqui é uma mensagem analógica. Tá? É lógico que isso aqui não é literal. Isso aqui não é literal, tá bom? Literal, desculpa. Não é literal. Isso aqui, Davi está dizendo, isso aqui é o sofrimento, um dia após o outro. Um dia após o outro. Vai tentando hoje, vai tentando amanhã, vai tentando depois da manhã, vai tentando um mês, 2 meses, vai tentando 1 ano, 2 anos, vai tentando, vai perturbando, vai tirando sua paz, vai tirando sua... Aí, ó, a irmã já colocou aqui. 29 anos. Então, esse adversário aí, esse perseguidor aí, quer comer sua carne. Quer comer sua carne. Não é no sentido literal, mas você sente como se estivesse arrancando seus pedaços. É dessa forma que o diabo faz. Ele vai tentando arrancar os pedaços da sua vida. Vai fazendo você sofrer. Maria 18, 16, olha as pessoas aí dizendo. Então veja o que Davi está falando. Quanta perseguição Davi teve. Davi está falando isso aqui porque Davi foi perseguido por Saul. Dia após dia. Dia após dia. Todos os dias Saul levantava e disse assim, vou pegar Davi. Eita! Todos os dias seu inimigo levanta assim, hoje eu acabo com ela. Todos os dias seu inimigo... Ele aí, 14 anos, aí, as irmãs colocando aí. É só Deus. Todos os dias. O teu inimigo levanta assim, hoje eu acabo com ela. Desde criança, aí a irmã colocando. Você tá entendendo isso aqui? Isso é forte, gente. Isso é forte. Davi está dizendo todos os dias. É narcisismo, irmã. É, que coisa louca. Então, 31 anos, irmã. Eita, sangue de Jesus tem poder. Então, veja o que Davi passou. Isso aqui serve para fortalecer você. Essa mensagem nesta manhã serve para fortalecer seu coração. Para fazer você acreditar que Deus não deixou você ser comida do inimigo. Deus não deixou. Todas as vezes que eles se levantaram para comer sua carne, caíram. Eita, Jesus. É por isso que você está vivo aqui. Na minha live, mesmo depois de 30 anos, mesmo depois de 6 anos, mesmo depois de 14 anos, mesmo depois de 49 anos, você está aí viva, comentando na minha live. Isso é prova. Isso é prova que eles tropeçaram e eles caíram. E você está aqui de pé. Está lá no Salmo 20. Está lá no Salmo 20. Hã? Está no Salmo 20. Vou até ler para vocês aqui o Salmo 20. Está no Salmo 20 aqui, ó. Uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salmo 20, versículo 8. Então, se você está aqui na minha live, está aqui comentando aqui na minha live, é porque eles não conseguiram comer a sua carne. Eita, canchoubia, aramanda soubia. É porque eles não conseguiram te derrubar. É porque não conseguiram te destruir. Por mais que lutem, por mais que tentem, por mais que todos os dias levantem assim, dizendo, hoje eu vou pegar ela. Hoje eu acabo com ele. Hoje eu acabo com ela. É o sonho do adversário. Ele dorme e acorda pensando, vê lá o capitão? Não vê o capitão? Eles dormem e acordam pensando, eu hoje pego ele. Hoje eu como a carne dele. Olha bem. É isso aí. Vê lá o adversário lá, o inimigo lá. Todos os dias tenta um plano. Todos os dias tenta um plano para acabar com a vida dele. Todos os dias arma uma cilada para acabar com a vida dele. E aí, cai, tropeça e cai. Porque a função do inimigo é continuar tentando, ele não desiste. O adversário não desiste de perturbar a sua vida. O inimigo não desiste de perseguir você. Então, Davi diz aqui, gente, todos os dias os meus adversários se levantaram para comer minha carne. Mas eles tropeçaram e caíram. Louvado seja Deus por esta palavra. Que você entenda que por mais que lutem contra você, por mais que tentam arrancar os seus pedaços, você está viva, vivo, porque Deus tem te dado força, porque Ele é a tua força.
Ele é a tua luz, então não tem de que você se recear, não tem de que você ter medo, porque Ele é a sua luz, Ele é a sua força. Amém? Se o teu inimigo levanta todos os dias assim, hoje eu como mais um pedaço dela, hoje eu arranco mais um pedaço dele, todavia ele tropeça e cai. Então essa é a palavra para a sua vida nesta manhã. Eu poderia ir até o final dos Salmos, mas nós temos uma campanha hoje à noite, já passou, tem um compromisso agora à tarde, e eu vou encerrar orando por cada um de vocês. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Louvado seja Deus. Ainda, olha só, vou encerrar nesse versículo. Versículo 3. Ainda que um exército, muita gente, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Olha a confiança de Davi. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Então, Davi está dizendo, pode tentar de tudo, pode me cercar um exército, pode me colocar no meio da guerra, pode se levantar, pode tentar comer a minha carne, eu não vou ceder, eu não vou temer, eu não vou recuar, eu vou resistir, como diz Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Que Deus venha fortalecer você nesta manhã com esta palavra. Mesmo que esse inimigo tenta comer sua carne, arrancar teus pedaços todos os dias, ele levanta sonhando em acabar com você. Todos os dias ele levanta sonhando em destruir sua vida. Todos os dias ele levanta pensando, hoje eu boto cabo, dou cabo da vida dela, dou cabo da vida dele. E você está aí para a glória de Deus, com mais um dia despertado, mais uma manhã com Deus, acreditando que a força do Senhor é a nossa força e que Ele está conosco, nós confiamos nele, pode nos cercar um exército, pode nos colocar no meio da guerra espiritual, é o que nós estamos vivendo todos os dias. Todavia nós não temeremos, porque o Senhor é a nossa força. Amém? Louvado seja Deus. Enquanto isso, o nosso adversário, o nosso inimigo vai sonhando, vai sonhando. Ei, hello, vai sonhando em comer nossa carne. Vai sonhando em comer a carne. Ali, vai sonhando. Todo dia eles tentam todo dia eles bolam um plano para comer a carne desse cidadão, desse abençoado aqui de Deus. Todo dia. Todo dia eles bolam um plano. E aí eles tropeçam e caem. Todo dia. Todo dia. Essa é a prova que Deus é conosco. Essa é a prova que Deus é com ele. É a prova.